Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Why is the sea salty? Most of our planet's surface is covered in salt water. But where does the salt come from? Well, some of it comes from rocks on the bottom of the ocean, but most of it actually comes from the land around us. Every time it rains, tiny amounts of mineral salts dissolve into rivers, and these eventually get to the ocean. Rivers aren't very salty because they flow continually, but the sun's heat causes the ocean water to evaporate, so the salt in the ocean becomes more concentrated. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Why is the sea salty? Most of our planet's surface is covered in salt water. But where does the salt come from? Well, some of it comes from rocks on the bottom of the ocean, but most of it actually comes from the land around us. Every time it rains, tiny amounts of mineral salts dissolve into rivers, and these eventually get to the ocean. Rivers aren't very salty because they flow continually, but the sun's heat causes the ocean water to evaporate, so the salt in the ocean becomes more concentrated. Very good! Então, nós temos outro trecho, né, onde aparece uma criança fazendo uma pergunta para uma cientista. E eu digo outro porque o vídeo passado dessa série também teve um texto neste formato. Então, olha só, a child, né, a criança, pergunta: Why is the sea salty? Why is the sea salty? Sea é mar, então por que o mar é salgado? Salty, salgado, salt, sal e salty, salgado. Então, why is the sea salty? Por que o mar é salgado? E aí nós temos a resposta da scientist, da cientista. Most of our planet's surface, olha só, most tem a ver com maioria, maior parte. Of our planet's surface, surface, superfície. Então, a maior parte da superfície do nosso planeta is covered in salt water. É coberta em água salgada, é coberta por água salgada, né? Então, a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta por água salgada. But where does the salt come from? Mas, where does the salt come from? De onde vem o sal, né? Salt, sal, come from, vem de. Então, de onde vem o sal? Well, bem, some of it comes from rocks on the bottom of the ocean. Então, some of it, parte dele, parte do sal, né? Certa parte do sal, comes from rocks, vem de rocks, rochas, pedras. On the bottom, bottom, fundo, of the ocean, de o oceano, do oceano. Então, bem, parte dele vem das rochas no fundo do oceano, vem de rochas no fundo do oceano. But most of it actually comes from the land around us. But
mas most of it, a maior parte disso, né, a maior parte do sal, actually, na verdade, comes from, vem de the land. Land tem a ver com terra, território, terreno. Nesse contexto aqui, seria de fato a terra firme ao redor dos rios e dos oceanos, né? Ó, around us, ao redor de nós, ao nosso redor, né? Bem, parte do sal vem das rochas no fundo do oceano, mas a maior parte dele, a maior parte do sal, na verdade, vem da terra ao nosso redor. Every time it rains, cada vez, toda vez que chove, tiny amounts of mineral salts dissolve into rivers. Então, tiny amounts, pequenas quantidades of mineral salts, de sais minerais, dissolve into rivers, se dissolvem nos rios, né? Então, sempre que chove, pequenas quantidades de sais minerais se dissolvem nos rios. Rivers, hills. And these eventually get to the ocean. And these, e esses, né, no caso, esses sais, eventualmente, get to the ocean, chegam ao oceano, chegam no oceano. Então, sempre que chove, pequenas quantidades de sais minerais se dissolvem nos rios e esses, né, no caso, esses sais, eventualmente chegam ao oceano. Rivers aren't very salty. Rivers aren't very salty. Rios não são muito salgados because they flow continually. Porque they flow, eles fluem, né? Flow é o verbo fluir. Continually, continuamente, de forma contínua, né? Rios não são muito salgados porque eles fluem continuamente, de forma contínua. But the sun's heat causes the ocean water to evaporate. Então, olha só. But the sun's heat, mas o calor do sol causes, esse causes está sendo utilizado no sentido de faz com que, né? Ó, isso causa isso aqui, ou seja, o calor do sol faz com que the ocean water, a água do oceano, to evaporate, evapore, né? Mas o calor do sol faz com que a água do oceano evapore. Ou, mas o calor do sol causa a evaporação da água do oceano. So the salt, então o sal in the ocean, em o oceano, no oceano, becomes more concentrated, se torna mais concentrado. Então o sal no oceano se torna mais concentrado. Ok? Very good. Então eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, no caso do áudio ou do texto, né, com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Why is the sea salty? Most of our planet's surface is covered in salt water. But where does the salt come from? Well, some of it comes from rocks on the bottom of the ocean, but most of it actually comes from the land around us. Every time it rains, tiny amounts of mineral salts dissolve into rivers, and these eventually get to the ocean. Rivers aren't very salty because they flow continually, but the sun's heat causes the ocean water to evaporate, so the salt in the ocean becomes more concentrated. Why is the sea salty? Most of our planet's surface is covered in salt water. But where does the salt come from? Well, some of it comes from rocks on the bottom of the ocean, but most of it actually comes from the land around us. Every time it rains, tiny amounts of mineral salts dissolve into rivers, and these eventually get to the ocean. Rivers aren't very salty because they flow continually, but the sun's heat causes the ocean water to evaporate, so the salt in the ocean becomes more concentrated.